Quarta-feira de muita notícia importante. No vídeo de hoje do canal do Nicola te falo sobre a chance de Oscar pintar como reforço no Flamengo. E Marinho vai mesmo para São Paulo? Tem um papo também de que o Nicão estaria sendo devolvido do Cruzeiro para o Tricolor. Chequei essa informação e conto para vocês. Falo também sobre o Palmeiras que cobra com a ajuda da polícia 127 milhões de reais da W Torre referente ao estádio. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores e finanças. Você não pode perder o vídeo de hoje. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder tempo só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela os 6 jogos da Copa do Brasil que acontecem à noite. Vou dar os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Tem Fortaleza e Palmeiras, para mim dá empate, mesmo o resultado de Bahia e Santos. E também empate para Cruzeiro e Grêmio. No confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro, adivinha? Mais um empate. Já o Botafogo, na minha opinião, vence o Atlético Paranaense dentro de casa. Temos também Internacional e América, para mim, da Colorado. E você manja de futebol? Gosta de brincar de palpitar? Então pegue agora mesmo o link da aposta ganha que eu vou deixar no comentário fixo. Faça seu cadastro e boa sorte. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Qatar Sports Investment, aquele fundo ligado ao Qatar que é dono do PSG e negocia com o Santos. A ideia da Qatar Sports Investment é formar uma parceria com o Peixe, mas para que esse negócio ocorra, o Santos vai precisar vender um percentual, ou seja, vai precisar se transformar numa SAF ou numa SA. A ideia da QSI, como também é conhecida a Qatar Sports Investment, é repetir o modelo adotado para a compra de 23% das ações do Braga lá em Portugal. Se o Santos quiser ter a parceria da QSI, vai precisar recorrer a esse modelo. Bora falar também sobre o Flamengo, que só venceu uma partida contra o Fluminense na temporada. Os times se enfrentam nessa quinta-feira no jogo de volta da Copa do Brasil. A única vitória rubro-negra, 2-0. Contra o Flu, na primeira partida final do Campeonato Carioca. Na oportunidade, o Pedro, como titular, marcou gol e o Gabigol era reserva. Quero falar também sobre o Bahia de olho no volante Guilherme, ex-jogador do Corinthians, da Portuguesa. Ele está em fim de contrato no Al Saad, mas antes de gravar o vídeo conversei com o Júnior Pedroso, que é o representante do atleta, e o Júnior assegurou que o Guilherme renovará seu vínculo por lá. Bora falar também sobre Kaká, ex-zagueiro do Cruzeiro. Ele foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato japonês pelo Tokushima Vortis e passou a interessar clubes brasileiros como o Fluminense e o próprio Cruzeiro. Ainda não há nada sobre o futuro dele. Bora falar ainda sobre Moisés, o atacante do Fortaleza. Tem tudo acertado para jogar no Cruz Azul. Cheguei a dar detalhes da negociação. O time mexicano vai desembolsar 5 milhões de dólares ou 25 milhões de reais para adquirir o atleta, a maior venda da história do Fortaleza. Fechando o giro de notícias, queria contar ainda que o Goiás pode se sagrar campeão da Copa Verde na noite dessa quarta-feira. Recebe o Paysandu depois de vencer por 2-0 fora de casa. O problema é o prêmio, só 200 mil reais destinados ao campeão, muito pouco dinheiro. E a saideira do giro de notícias, o Jarro Pedroso, atacante do São Luís, lá do Rio Grande do Sul, foi julgado e punido pelo STJD com a suspensão de 2 anos no futebol. Ele é um dos envolvidos naquele esquema de manipulação de resultados. Esse jogador havia cometido um pênalti para que os apostadores pudessem faturar. Além da suspensão por 2 anos, o jogador ainda tomou uma multa de 100 mil reais. Bora de especulações no Fluminense. Thiago Silva segue sendo vinculado ao Flu, mas a situação é bem clara. Ele só será jogador do Fluminense se o Chelsea o dispensar do último ano de contrato. A novidade diz respeito a Vitinho, ex-jogador do Flamengo, que nesse momento pertence ao Atifaq, lá da Arábia Saudita. Tem contrato até 2025, vive uma fase legal por lá, mas gostaria de voltar ao Brasil, desde que não fosse para o Flamengo. A relação do Vitinho, especialmente com o torcedor rubro-negro, foi de trauma para os dois lados. Dá para imaginar o Vitinho jogando no Fluminense? Diante das cifras, eu descartaria. O Al Atifaq exige 3 milhões de euros ou mais de 16 milhões de reais para fazer negócio, além do salário do atleta, de algo na casa de 1 milhão de reais por mês. O Fluminense deve buscar reforços pontuais, mas não imagino que entre as chegadas e novidades estará o Vitinho.
Notícia ruim para o torcedor do Botafogo. Matias Rojas recusou nas últimas horas a oferta do Botafogo, que quase lhe rendeu um pré-contrato assinado na semana passada. O que mudou desde então? O Corinthians fez uma oferta melhor do que a do Botafogo. De acordo com o Vene Casagrande, o Fogão havia oferecido 600 mil dólares de luvas ou 3 milhões de reais que seriam diluídos num contrato de 2 anos e meio de duração, ou seja, ele ganharia 100 mil reais por mês de luvas. Além disso, um salário anual de 1 milhão e 700 mil dólares ou 8 milhões e meio de reais. Se a gente dividir por 12, o atleta receberia 700 mil por mês de salários e mais 100 mil por mês de luvas. Informação que eu tenho do Corinthians é de que o Timão se dispôs a pagar quase 1 milhão de reais por mês ao Matias Rojas, com o detalhe de que em vez de 2 anos e meio de contrato, o Timão oferece 4 anos de contrato. Ou seja, o Corinthians paga 200 mil reais a mais por mês ao Matias Rojas e ainda oferece 1 ano e meio de contrato a mais, o que justifica a decisão do meio atacante paraguaio. O Corinthians espera anunciar um pré-contrato assinado com o Matias Rojas até o fim dessa semana. Tem novela repetida pintando no canal do Nicola. Oscar voltou à pauta do Flamengo. Meio atacante que pertence ao Xangai Port e que fez todo o esforço do mundo para defender o rubro-negro na temporada passada. Informação sobre o novo interesse rubro-negro foi divulgada pelo Júlio Miguel Neto, que cobre o Flamengo bem de perto. Só para contextualizar, de acordo com o Júlio, ainda que o De La Cruz, meio atacante do River Plate, seja contratado, o Flamengo vai trabalhar para tentar fechar com o Oscar. O namoro antigo é um projeto do Flamengo há bastante tempo. Mas a questão financeira e o desejo do time chinês seguem emperrando o acordo. O Oscar ganha 10 milhões de reais por mês por lá. Seu contrato só se encerra em novembro de 2024. E além de ser o capitão e o grande líder do time, é um atleta que não perde nenhum jogo. Nessa atual temporada, o Xangai Port entrou em campo 10 vezes, o Oscar esteve nos 10 jogos, marcou 2 gols, deu mais 5 assistências e atuou em todos os minutos de todos os jogos. O projeto do Xangai Port em relação ao Oscar é transformá-lo num dirigente assim que ele se aposentar. Então, acho bem improvável que o clube chinês tope negociá-lo, ainda que em condições especiais. Isso sem falar nos 10 milhões de reais, salário absolutamente incompatível com a realidade financeira do Flamengo ou de qualquer clube da América do Sul. O único trunfo a favor do Flamengo é o Giuliano Bertolucci, o empresário do Oscar, que é quem também está tentando colocar o Alan, volante que pertence ao Atlético Mineiro. Eu contei para vocês nessa terça-feira que o Fla ofereceu 8 milhões de euros ao Atlético Mineiro. Uma pessoa do staff do Alan assegura que o Palmeiras já sinalizou com 9 milhões de euros, mas o Galo só faz negócio por 10 milhões de euros. Bora te explicar agora por que o Palmeiras procurou a polícia para cobrar 127 milhões de reais da W Torre e sua parceira na construção do Allianz Parque. Essa dívida é bem antiga e diz respeito a uma série de remessas que a W Torre tem que fazer por contrato ao Palmeiras, mas não faz desde 2015. O estádio foi inaugurado em 2014 e o último pagamento consta de junho de 2015. O Palmeiras tem direito a um percentual de shows e quaisquer eventos, além de participação toda vez que não pode atuar dentro do seu estádio. Por exemplo, tem um show marcado por Allianz Parque, o Palmeiras se vê obrigado a jogar no Morumbi. Só para citar o caso do confronto contra o Cerro Porteño, há uma multa prevista no contrato. W Torre não tem feito esses pagamentos e desde 2017 o Palmeiras tenta ganhar esse dinheiro na justiça. Não rolou e na semana passada o Palmeiras procurou o delegado do 23º Distrito Policial abrindo um processo. E a polícia acaba de abrir um inquérito criminal para investigar a Real Arena, braço direito da W Torre e responsável pelo Allianz Parque. De acordo com o GE, a dívida gira na casa dos 127 milhões de reais. Essa grana não teria sido repassada ao Palmeiras desde 2015. E existem suspeitas importantes do porquê esse dinheiro não tem sido repassado. Suspeita de crimes de apropriação indébita e associação criminosa, além de bloqueios de bens, valores e contas da Real Arenas e seus gestores. Por fim, o Palmeiras ainda exige a quebra do sigilo bancário da empresa desde novembro de 2014. Para completar, vale a lembrança de que Palmeiras e W Torre têm um contrato que só termina em 2044 e ele vai progredindo a favor do Palmeiras. Nos primeiros anos, por exemplo, o Verdão tinha direito a apenas 20% das receitas com a alocação do estádio para shows.
Nesse momento, entre o quinto e o 10º ano, essa taxa já saltou para 25% da receita e ela vai progredindo sempre a favor do Verdão. Hora de falar sobre a TV Globo e seus preferidos na temporada. Na semana passada contei para vocês que o Palmeiras anda sendo pouco prestigiado pela principal emissora do país. Foram só 2 jogos dos 8 do Campeonato Brasileiro transmitidos em TV aberta do Palmeiras. Resolvi fazer um negócio mais amplo para mostrar para vocês quem tem sido os preferidos dos clubes paulistas da TV Globo. O Corinthians vai ter nessa quarta-feira, no confronto contra o Atlético Mineiro, seu 8º jogo transmitido pela Globo em 2023. Com um detalhe importante de que a Globo não transmitiu o Campeonato Paulista, a responsabilidade pela transmissão do estadual em São Paulo era da Record. A coisa fica ainda mais profunda se a gente constatar que o Corinthians teve 8 jogos e o segundo com mais partidas transmitidas foi o Palmeiras com 4 apresentações. Os 2 jogos do Campeonato Brasileiro e mais 2 jogos da Libertadores da América. São Paulo aparece em terceiro com 3 jogos transmitidos, todos do Campeonato Brasileiro. São Paulo disputa a Sul-Americana, que é exibida em TV aberta pelo SBT. Já Santos e Red Bull Bragantino não tiveram qualquer partida exibida na TV Globo em 2023. Você pode ter ficado curioso para saber quais os 8 jogos do Corinthians na principal emissora do país, certo? Foram 2 jogos da Libertadores da América, jogos de ida e volta da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mais 4 jogos do Campeonato Brasileiro, totalizando esses 8. E esse papo de Quinicão está voltando para o São Paulo. O atleta pertence ao tricolor e foi emprestado ao Cruzeiro até o fim da temporada. Não anda em boa fase, especialmente desde a chegada do Pepa. O técnico português gosta de jogadores intensos que se dedicam na marcação, não é muito estilo do Nicão. Jogador que inclusive nem entrou na última partida do Cruzeiro, empate 1-1 com o Flamengo. No jogo anterior foram só 29 minutos em campo contra o Cuiabá, atuou 1 minuto contra o Grêmio e não foi utilizado diante do América. Tem 5 partidas no Campeonato Nacional para que ele pudesse ser aproveitado pelo São Paulo a partir de 3 de julho, quando o mercado reabre. Ele não poderia fazer mais do que 2 jogos no Campeonato Nacional. Você sabe que o limite para que um atleta se transfira no Campeonato Nacional é de 6 jogos por um clube. Mas fui checar com o pessoal do São Paulo se de fato o Dorival Júnior pediu a reintegração do Nicão. A resposta foi, abre aspas, ele não volta, não tem nada disso de que o Dorival o pediu, fecha aspas. Então, descartemos essa história e partimos para a próxima. Hoje o assunto mais importante no tricolor é sobre Marinho. São Paulo não desistiu da contratação do atacante, mas ainda não chegou a um acordo financeiro e resolveu deixar esse assunto em stand-by. Meio que, Marinho, você já sabe quanto a gente pode pagar. Se você tiver interesse, você aceita. Se não tiver, pode buscar outro clube. São Paulo alega que chegou ao seu limite, que é distante dos 800 mil a que tem direito o Marinho no Flamengo, mas valor considerado pelo São Paulo interessante. O contrato entre São Paulo e Marinho seria até dezembro de 2024. O Flamengo já aceitou a liberação de forma gratuita. Falta agora um acordo entre o atacante e o clube paulista. Quero fechar o vídeo para falar sobre Michael no Corinthians. O namoro é dos mais antigos. O Timão tentou contratar o atacante do Flamengo nas 2 últimas janelas e, ao que parece, também não será nessa terceira, da metade do ano de 2023, que haverá acordo. O Corinthians já foi avisado pelo Al Hilal, clube que detém os direitos econômicos do Michael, que ele não sai por menos do que 40 milhões de reais. E o Corinthians, ao que parece, terá 60 milhões de reais para investir em reforços na metade do ano. Esse número de 60 milhões foi trazido pelo Neto no seu programa Os Donos da Bola da TV Bandeirantes. Até me perguntaram, Nicola, mas de onde surgem esses 60 milhões de reais? Hoje o Corinthians não tem esse dinheiro, mas vai buscar no mercado alternativas para poder melhorar a equipe, não passar sufoco nos campeonatos e também projetar uma eleição um pouquinho menos complicada. Você sabe que vai haver eleição presidencial no fim dessa temporada e existe uma preocupação grande dos dirigentes da situação de que o resultado ruim em campo possa interferir numa vitória da oposição. O Augusto Melo, na última eleição, quase bateu o Duílio Monteiro Alves e existe essa preocupação. Jogadores que interessam ao Corinthians: Ian Couto, lateral direito, que pertence ao Manchester City; Lucas Veríssimo, zagueiro, que pertence ao Benfica; Cuellar, jogador do Al Hilal, além do meio atacante Matias Rojas. Esse parece o mais próximo de ser contratado. Negociações bastante avançadas, o Timão espera fechar um pré-contrato até o fim dessa semana.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Quem curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta mais tarde com outras notícias. Abraço, tchau!